Vem comigo aprender a confeccionar esse charmoso coletinho em V em crochê. O fio que eu utilizei para fazer essa peça foi o fio Cleia duplo. Ele tem um tex de 295, eu utilizei 2 novelinhos. Utilizei também uma agulha de crochê compatível com o fio. Uma linha para costura na cor do fio para poder costurar o zíper na peça. Eu peguei um zíper destacável de 25 centímetros compatível com as medidas que eu estou fazendo o meu colete. Mas você deve comprar compatível com o tamanho que ficar o colete que você confeccionar. Vou mostrar para você agora todos os pontos que você vai precisar para confeccionar essa peça, sempre iniciando a peça com o nosso nozinho básico e uma sequência de correntinhas. Você vai fazer inicialmente a quantidade de correntinhas que você escolher para o tamanho do colete. No meu caso, eu fiz um colete com um tamanho inicial de 21 centímetros, então eu fiz a quantidade de correntinhas compatíveis com esse tamanho. Assim que você terminar a sua sequência de correntinhas, você vai fazer mais um ponto para poder dar a altura do meio ponto alto, que é o ponto que vamos usar nessa peça. Para fazer um meio ponto alto, é muito simples, como vocês podem ver aqui no vídeo, mas eu vou explicar ele para vocês entenderem direitinho como faz. Você primeiro dá uma laçadinha com a agulha, introduz na correntinha, puxa outro fio. Ficou com 3 argolinhas, pega o fio e puxa dentro de todos eles. Novamente, pega o fio, passa dentro da próxima correntinha, fica com 3 argolinhas e passa o fio por dentro de todos eles. Esse vai ser o meio ponto alto que vamos trabalhar. Terminada a sua primeira carreira, você vai virar a peça, fazer uma correntinha para dar altura e voltar a fazer meios pontos altos, mas agora pegando apenas a argolinha de trás dos pontos anteriores. Então, você vai fazer utilizando apenas a orelhinha de trás do seu ponto de baixo. E novamente, fazendo meios pontos altos. Dá uma voltinha, pega apenas o ponto de trás, puxa o fio e passa ele dentro das 3 argolinhas. Agora, eu vou ensinar a vocês como fazer uma diminuição. Para fazer uma diminuição, você vai seguir normalmente como se estivesse fazendo um meio ponto alto. Então, você vai laçar o fio com a sua agulha, introduzir no ponto ali embaixo, puxar e ficar com 3 argolinhas. Já introduz a agulha no ponto da frente, puxa novamente e agora você tem 4 argolinhas. Pega o fio e passa dentro dessas 4 e pronto, agora você fez uma diminuição. Seguindo para os aumentos, você vai fazer um meio ponto alto no ponto da frente e nesse mesmo ponto onde você acabou de fazer o seu meio ponto alto, você vai fazer mais um meio ponto alto, ficando com 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, assim você fez um aumento. E vai ser utilizando esses pontos que vamos fazer a peça, que é o colete. Você deve sempre pegar a orelhinha de trás para poder fazer esse padrão bonito na confecção do colete. Agora eu vou explicar para vocês como entender o esboço. O esboço, ele vai ter um tamanho inicial da peça, que é a parte que fica abaixo das axilas até o comprimento que você quer que seja o colete. Depois temos a altura da alça a partir aqui da axila e a descida que a alça vai ter e quando vai começar o decote do seu colete. Eu estou usando aqui medidas de um colete que eu tinha aqui na minha casa, mas você pode montar o seu esboço a partir de qualquer peça que você tenha na sua casa que te vista bem. Lembrando que para a confecção desse colete você precisa de 2 peças para a parte da frente e uma inteira para a parte das costas. A parte de cima aqui da peça foi onde eu iniciei com as correntinhas e vim seguindo com os meios pontos altos, pegando apenas as orelhinhas de trás e confeccionando a peça seguindo a receita para ela ficar nesse formato direitinho. Lembrando que é sempre muito importante, conforme você vai construindo a peça, sempre ir medindo para ver se ela está seguindo o esboço que você criou antes da confecção da peça, ou se não será necessário nenhuma adaptação.
Antes de encerrar o vídeo, venho mostrar para vocês uma parte da confecção, que é a construção da peça das costas. Como vocês podem ver, a partir ali da alça, ele faz uma linha reta nas costas e prosseguimos montando as próximas carreiras, fazendo a alça do outro lado e a parte das axilas que ficará na outra ponta. E assim fica a peça completa, ela fica muito bonita e muito charmosa. É sempre muito importante experimentar a peça antes de aplicar o zíper, porque você consegue fazer diminuições nessa área do meio, você consegue diminuir as carreiras. Então você experimenta e se estiver vestindo da maneira como você espera no seu corpo, você pode costurar o zíper à mão ou com a máquina.